Lula, você ainda vai tomar muito mais no TCU. Aguarde. O TCU, Tribunal de Contas da União, bloqueou recursos bilionários destinados ao programa Pé de Meia, que é uma das principais bandeiras do governo, segundo a corte que decidiu isso no plenário, os valores, e não de forma monocrática, como o STF. Segundo o TCU, os valores para os pagamentos aos estudantes resultantes de aplicações do FIPEM, o fundo no qual são depositados os recursos do programa, não estavam esses fundos previstos na lei orçamentária anual, não passaram pelo Congresso Federal. Pablo, você que levantou esse ponto do pedido de impeachment, primeiro, você acha que isso vai prosperar? Tem clima para impeachment contra o Lula hoje? O governo consegue comprar voto de deputado e senador com emendas parlamentares? Ou isso é apenas um gatilho, como foram as pedaladas em 2016, para algo que poderia ocorrer ao longo desse ano de 2025? Eu acho que a gente está no processo de iniciação disso. O que a gente precisa para que aconteça um impeachment? Um argumento jurídico e que seja feito ali, realizado um processo político. O argumento jurídico, assim como bem a gente já disse aqui, essas pedaladas fiscais que o TCU já corroborou e disse que, de fato, isso daí foram pedaladas, esse seria o argumento jurídico que embasaria nesse campo para que a gente pudesse levantar essa pauta nesse sentido. E o que a gente precisa na questão política? A gente precisa de mobilização social. A gente precisa gerar esse sentimento de inconformidade, a gente precisa gerar esse sentimento de, mais uma vez, as pessoas olharem para a realidade daquilo que está acontecendo, o fato do que está acontecendo no nosso país, e não aquilo que é dito nas mídias tradicionais, não aquilo que é dito nos jornais, mas de fato. Assim como a gente já falou aqui, quando você vai no mercado, você sabe que os alimentos eles estão 2, 3, 4, 5 vezes mais caros do que estavam antes. A gente vai tomar um café. Poxa, eu estou aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, inclusive eu convido vocês aí, quando vocês estiverem aqui em Minas Gerais, passe aqui no nosso gabinete para tomar o melhor café que vocês já tomaram na história da vida de vocês e comer um belíssimo e um excelente pão de queijo. Mas até hoje aqui está difícil de tomar esse café. A gente está tendo que fazer aqui um chafé, que é o café que é mais aguado do que tudo, porque de fato o café aqui ele subiu absurdamente. E algo que era básico, algo que era simples, algo que estava na mesa de toda a população, agora a gente tem que se matar para conseguir comprar uma mísera xícara de café. E isso não compete apenas da questão ali dos itens básicos, mas de toda a estrutura, de tudo que você vai comprar. A gente trabalha muito e recebe pouco. A gente tem uma alta carga tributária, mas a gente não recebe nada de retorno sobre isso. A gente tem que trabalhar 5 meses do ano para pagar impostos. Pelo amor de Deus, eu acho que isso já deveria ser um ato de comoção social de uma forma que todo mundo saísse nas ruas para cobrar e uma mudança disso. Eu fico indignado. O vereador aí, o vereador, não sei se foi para os Estados Unidos, o vereador acabou de ir e de voltar. Quando você vai para os Estados Unidos e volta, você volta completamente indignado com o nosso país. Completamente indignado, porque a gente sabe a potencialidade que nós temos, a gente sabe tudo que nós temos aqui para fazer esse país grande, mas infelizmente a classe política e a classe jurídica também, em alguns âmbitos, né, são um freio de mão para o desenvolvimento do nosso país. E de fato, você aí que está assistindo a gente, você que está acompanhando aqui o Bradock, obrigado pela audiência, mas eu gostaria de te dizer, a mudança não está através da classe política, a mudança está através de você. A mudança está através de você se posicionar, através de você pegar essa pauta e aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer e não terceirize isso para a classe política. Por favor, assuma a sua responsabilidade e não terceirize isso para a classe política. É muito importante nós sermos políticos, assim como eu, como o Adriles, como todos que estão aqui, mas a sua importância, a necessidade daquilo que você faz, daquilo que está em suas mãos para fazer, não menospreze isso e também não terceirize isso para outro. Faça da melhor maneira possível, porque a esperança do nosso país, de fato, está nas suas mãos. Agora, a gente já tem os argumentos jurídicos, a gente precisa gerar esse sentimento de inconformidade no coração das pessoas para que, mais uma vez, a gente retome o nosso país das mãos desse PT, que é o partido, de fato, das trevas. Pois é, vereador Darcio, o vereador Pablo também estava falando sobre os Estados Unidos, mas antes de falar, eu queria dedicar um bloco inteiro para a sua experiência lá, esse momento, dessa passagem dos Estados Unidos, mas ficando só na questão do impeachment. Tem clima para impeachment, na sua opinião?
tem possibilidade, tem, vamos dizer assim, articulação política adequada, ou o Supremo, pelo qual o impeachment tem que passar em primeira mão, vai bloquear esse processo logo de cara? Na verdade, o julgamento do impeachment, ele é feito um julgamento político no parlamento, ou seja, na Câmara dos Deputados, e depois no Senado, presidido por um ministro do Supremo, você tem um julgamento que seria técnico-político, como aconteceu no caso da Dilma, que o Lewandowski fatiou o impeachment, todo mundo lembra disso. Razões técnicas para impeachment existem desde que o governo começou. Vamos lembrar que logo que o Lula chega à presidência da República, eles publicam um extrato de inegibilidade de licitação pública para compra de urgência de móveis, porque, segundo eles, o Bolsonaro e a Michelle teriam tirado móveis do Palácio. E, na verdade, o Palácio do Alvorada nunca perdeu móvel algum, isso estava tudo lá e mais tarde todo mundo descobriu. Isso é fraude, isso é crime, isso é improbidade. E só isso, pela Lei 10.079, já seria possível, tecnicamente, estabelecer um pedido de impeachment. Depois disso, o Lula cometeu várias outras irregularidades, não só ele, vários ministros também. Vamos lembrar que um ministro dele, o primeiro ministro da Defesa, estava ali se relacionando com aquelas pessoas que foram no dia 8, e depois tivemos vários outros casos estranhos de ministros, e licitações suspeitas também, casos de impeachment, previstos na Lei 10.079. Também o caso de ministro do STF. Sabe qual é o grande problema, Cauti? O problema é que a gente não tem um mecanismo para estabelecer no Congresso que um pedido de impeachment feito por um parlamentar ou pela população principalmente tranque a pauta até que ele seja votado. Porque se o parlamentar vender o voto dele, problema algum, deixa ele vender o voto. Agora ele vai ter que colocar a digital dele naquele tipo de relação nefasta. Ou seja, se um pedido público de impeachment, como foi feito pelo jornalista Caio Coppola, um pedido público com 2 milhões de assinaturas, trancasse a pauta do Congresso até que ele fosse votado, saberíamos quem está negociando o voto com o governo e quem não está. Então, seria fundamental que o Brasil tivesse uma legislação que estabelecesse, uma PEC talvez, que estabelecesse a necessidade de que um pedido público tivesse prioridade na votação e trancasse a pauta do Congresso Nacional. Aí o Brasil seria outro. Mas é claro que eu estou aqui conjecturando, cheio de ideais, né? Mas não é a nossa realidade. Enquanto é um julgamento político e depende da vontade dos presidentes da Câmara e do Senado, enquanto tivermos personagens como Rodrigo Pacheco sentado na presidência do Senado, as nossas chances, infelizmente, são escassas. Adriles, sua opinião, vai rolar impeachment ou o governo vai ficar até 2026, eventualmente sangrando, mas vai continuar no poder? Impeachment tem que unir duas coisas, né? Vontade, três coisas, na verdade. Crime de responsabilidade já tem. Você percebe que, mais uma vez, o governo Lula, o governo petista, né, está maquiando contas de um programa social que deveria ir para estudantes, para ir, se sabe-se lá, Deus onde, né? Como aconteceu no Petrolão, como aconteceu no Mensalão. O PT tem uma vasta trajetória de desvio de dinheiro público, e como aconteceu com a Dilma, que maquiou as contas públicas e foi e acabou impeachmentada. E aí ela reuniu 3 fatores. Vontade popular tem. O povo talvez tenha medo de ir para a rua, né? Porque as últimas vezes que o povo vai para a rua, parece que é criminalizado, está atuando contra a democracia, porque criticou o STF, ainda mais que criticar o presidente da República. O STF vai talvez barrar esse pedido. Tem que ter vontade legislativa que atende aos interesses do povo, e são essas 3 coisas, essa tríade de coisas. Só que a gente tem uma situação diferente hoje. A gente tem um Supremo que tem uma popularidade risível, abaixo de 0. A gente tem um governo petista que tem uma popularidade péssima, que tem uma ação péssima, tá deixando o povo caminhar para a miséria. E você tem um legislativo acuado pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo o Senado, que tem metade de gente lá com capivara lá no Supremo e que é chantageado, a gente sabe disso. Então você não tem uma construção de uma democracia direta, popular, em que as vontades do povo sejam atendidas, em que um crime de responsabilidade seja percebido pelo legislativo, que atende à vontade popular e bota para quebrar, bota um pedido de impeachment, como aconteceu no caso da senhora Dilma Rousseff, como aconteceu no caso do senhor Fernando Collor de Mello, 30 anos atrás. A gente não tem uma democracia visível hoje no país, né? Você tem
um conluio entre o governo, entre o Supremo, você tem um Supremo, um Legislativo, aliás, chantageado, e um povo amedrontado. Ou seja, a gente tem o pior dos mundos no Brasil. Então, talvez seja possível, necessário que o governo sangre ainda mais para que haja um pedido efetivo de impeachment. Porque também, com os presidentes da casa, Arthur Lira, o presidente da casa do Senado, o Pacheco, com a possibilidade de outro presidente do Centrão da casa, com a possibilidade da volta para o Alcolumbre no Senado, fica difícil. Eu pareço pessimista no meu comentário, mas eu quero ser otimista. E para ser otimista, infelizmente, é triste dizer isso. O governo Lula tem que sangrar mais. Tem que sangrar mais, porque aí as pessoas vão perceber, e elas já estão percebendo, que o governo Lula foi exatamente uma escolha imposta, como eu te falei, sobre a rejeição do Bolsonaro, um homem que não tinha e não tem popularidade, e um homem que está afundando o país. Ele deveria ser empichado ontem, a meu ver. Mas a conjuntura ainda não permite dessa forma tão fácil como eu acho que deveria ser. O Lula devia ter saído do poder há muito tempo. E outra coisa, a pergunta que eu faço, será que com o Alckmin vai melhorar? Eu acho que da possibilidade econômica, talvez dê uma melhora. Mas do ponto de vista de liberdades individuais e perseguição, talvez o regime ache no Alckmin o modelo perfeito de alguém de uma direita moderada que vai justificar as prisões, as perseguições. Ou seja, o buraco do Brasil é bem mais embaixo que o fundo que a gente percebe. Só um ajuste aqui, Cauti, se me permite. Só um ajuste. Eu falei do ministro da Defesa se relacionando com manifestantes, mas, na verdade, é o G. Dias. No caso, é ministro, tem cargo de ministro, mas era o secretário do GSI. Só para poder fazer esse pequeno ajuste aqui, que o Pedro aqui, nosso espectador, apontou e eu estou fazendo a correção ao vivo. Ótimo, perfeito. Então, agradecemos aqui o Pedro. Já vou aproveitar para chamar também a Maria de Lourdes Silva, que está dizendo: não adianta ir às ruas uma vez por mês, tem que ser todos os dias ou todos os finais de semana. A Maria de Lourdes, que pediu no superchat aqui junto conosco, e Luiz Carlos Cobalcini dizendo: não vou mais em manifestação nenhuma, também no superchat. Jorge Serrão, sua opinião sobre isso? Temos café que aumentou 40%, a picanha mais cara nos últimos 18 anos. Será que tem clima para Paulista cheia e impeachment no Congresso? Ou tem que ter algo a mais, algum mensalão ou algum petrolão que aconteça antes? Não, a mobilização tem que ser permanente, constante. Já está marcado para o dia 9 de fevereiro, domingo, na Avenida Paulista, mais um evento de manifestação popular. Então, já bota na sua agenda, 9 de fevereiro, Avenida Paulista. Vamos lotar a Paulista para iniciar esse pedido de impeachment do Lula, para ratificar a importância da anistia para o 8 de janeiro e, fundamental, seguir com a campanha pela contagem pública de voto, porque democracia você só vai ter pela contagem pública de voto. Então, são pontos fundamentais. Lula está desgastadíssimo. Ele agora conseguiu a façanha de tomar no TCU. O pé de meia do Lula acabou virando um pé no traseiro. Porque o Tribunal de Contas da União identificou uma irregularidade crassa no financiamento do programa. O governo tem um fundo, e esse fundo é um fundo privado. E o fundo privado, curiosamente, tem uma taxa de administração lá de 45 milhões. Pô, que taxa cara essa, hein? Quem é que está levando essa grana? Essa é uma pergunta que tem que ser feita por uma CPI, que isso é muito grave. E, já sabe, não é só esse fundo privado, esse FG Educ. Não é só ele, tem outros fundos que devem estar fazendo a mesma coisa. Então, na destinação primária desse fundo, não estava previsto utilizar esse dinheiro para dar 200 contos para cada estudante. O estudante que o Lula está tirando o celular dele na escola, ele quer dar 200 para tentar comprar esse futuro eleitor. É uma canalice inominável, isso que está sendo feito, uma tentativa de compra de consciência da nossa juventude, e é mais um fato que merece reação repugnante de todo brasileiro de bem nas redes sociais. Então, Lula, você ainda vai tomar muito mais no TCU. Aguarde.
a popularidade do executivo é tão baixa que aliados estão incentivando o presidente a, abre aspas, subir no digital, fecha aspas. Aliados de Lula já estão utilizando o mantra de Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível para motivá-lo a se envolver mais ativamente no mundo digital, retomando a comunicação direta e os palanques online para tentar se reaproximar da base. Vamos ver esse vídeo para entender o que está acontecendo entre os conselheiros de Lula. Lá no blog eu coloquei algumas avaliações que eu ouvi de integrantes do governo Lula e também do PT, muita gente citando aquele mantra do Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível, para dizer o seguinte, é melhor mudar. Não é só a comunicação como a gente está falando aqui. A comunicação é muito importante, mas o publicitário Sidônio Palmeira não vai fazer milagre. Ele precisa ter o que mostrar, precisa ter uma mensagem para passar. E outra, eles querem fazer um trabalho, que isso já é uma estratégia antiga, mas que ninguém consegue fazer de fato, que é, eles têm um personagem político que é o presidente Lula, que tem carisma, que tem essa interlocução, sabe, e de fato sempre teve o pulso, o termômetro das massas, mas hoje o palanque mudou para o digital. Então essa, Otávio, é a grande estratégia da turma que está no comando desse cavalo de pau. É tirar o Lula dos palanques e colocar o Lula no digital. Os políticos que são os mais bem-sucedidos nas redes, eles criam esse ar de que você está dentro da casa do cara, dentro do banheiro, dentro do quarto, você acompanha a vida. Agora, não adianta uma pessoa carismática, na política tradicional, colocar um terno e falar na rede social. Não vai rolar. Jorge Serrão, sua opinião sobre isso? Lembramos que o presidente Lula já estava no palanque no começo do seu terceiro mandato, quando fazia uma live quase semanal, né, se não me engano, com o ex-jornalista da Globo, live que, pelos resultados pífios, foi extinta, né, foi descontinuada pelo próprio presidente Lula, pela própria SECOM. E o jornalista ficou desempregado, por sinal. Na sua opinião, seria uma boa estratégia voltar para, né, esses contatos diretos com o público, ou temos um problema maior na popularidade do presidente que não se resolve com a comunicação? O problema se chama credibilidade. Quando o governo perde credibilidade, fim de papo, fim de jogo. É o caso de Lula hoje. Ele hoje consegue ser apontado pela oposição como o político, como o operário que nunca trabalhou direito e que hoje se transformou em um traidor da classe trabalhadora. Então, Lula nunca esteve com seu filme tão queimado quanto agora. Então a questão não é do palanque, se ele é digital ou de outra forma. Se você não tem conteúdo, não adianta, o palanque digital vai acabar com você. Vai ter o efeito contrário, colateral. E esse é o drama de Lula hoje. Não adianta você colocar Lula enfeitado digitalmente, porque ele não vai apresentar o resultado, simplesmente porque ele não tem o que mostrar. Lula conseguiu ser eleito, voltar ao poder novamente, depois de descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, sem ter apresentado um plano de governo na campanha eleitoral. E pior, ele ainda processou eleitoralmente quem afirmou isso. Isso é que é mais curioso. E não apresentou plano de governo. E aí, a consequência disso é isso que estamos vendo agora. Quem fez o L está arrependido. Quem está vendo o L atuar está entendendo o que significa esse L, que voltou à cena da governabilidade que ele não encontra e nem vai encontrar, porque ele não tem capacidade mais para isso. Lula se transformou em um personagem anacrônico. Como é que você quer que ele seja o cara do palanque digital se o Lula sequer tem dificuldade, ele não consegue utilizar um telefone celular? É a Janja quem opera para ele o celular, ele não gosta daquilo, não tem vocação, não tem gosto, não tem capacidade. Mas o cara que odeia o celular foi o mesmo que teve o prazer, né, autoritário de publicar, sancionar o decreto que retira os celulares das escolas, impede que os jovens
usem seus celulares na escola num decreto mais totalitário, atentador contra a liberdade individual, desrespeitoso, e que nós tivemos aqui, tanto os governos do Rio e de São Paulo, que embarcaram nessa mesma pataquada. As assembleias do Rio e de São Paulo se deixaram levar pela sanha totalitária que está dominando o Brasil. Então é muito mais fácil você tirar a comunicação da garotada, né, do que você promover um debate com elas sobre o uso correto do celular e de outros aparelhos eletrônicos na escola. Em vez de você incentivar o ambiente escolar para debater a liberdade e o respeito que cada um tem que ter, é lógico, você não pode usar celular na hora que o professor está dando aula, mas você não pode abrir mão dessa ferramenta altamente tecnológica no momento que a gente está mudando, fazendo a transição da era digital para a era quântica. Então, quando você vê um Lula jurássico, ultrapassado, retrógrado, vanguarda do atraso, operando dessa maneira, não vai ter marketagem digital que vai salvá-lo. Vamos lá, então. Darcio, eu queria a sua opinião sobre essa questão do Lula e do palanque virtual, onde ele é chamado pelos seus aliados, e se você acha que isso será a solução para esse desastre de popularidade do governo federal. Acontece que isso tudo parte de uma grande falácia e que a gente precisa começar a falar, e só em espaços como o Braddock Show é possível dizer algumas verdades. A primeira delas é de que a esquerda está perdendo para a direita nas redes sociais, que a esquerda, infelizmente, não consegue se comunicar com o público e que a direita tem muito maior engajamento e um número maior de influenciadores. Isso é uma grande mentira. A esquerda investe nesse setor desde a época de Orkut. Ou já esqueceram dos MABs, os núcleos de militância virtual do PT. Tem as brigadas digitais da CUT também, assuntos que já foram debatidos aí em larga escala pela grande imprensa. E o Serrão lembrou aqui da live do Lula, e eu posso lembrar aqui de agências como a própria Mind8, que investe milhões de reais em influenciadores. Influenciadores como a Anitta, que tem mais de 60 milhões de seguidores. Como o Felipe Neto, que tem mais de 17 milhões de seguidores, Gil do Vigor, que tem mais de 16 milhões de seguidores. E se eu for continuar falando da lista de ativistas digitais que sustenta esse regime, eu não paro hoje. O programa termina e eu vou continuar falando o nome. Ou seja, eles têm um número enorme de pessoas atuando nas redes sociais. Portanto, quando a gente diz que a direita tem maior número, quando a gente diz que a direita é hegemônica, a gente acaba dando ao governo o discurso que eles precisam para continuar gastando dinheiro público, dinheiro do povo, nesse tipo de comunicação que, na verdade, nada mais é do que mentira. Ou seja, eles estão lutando contra a verdade nas redes sociais. O que faz com que a direita, a eventual direita, tenha uma maioria hoje nas redes sociais é o fato de que eles têm a mentira. E nós trabalhamos com a verdade. Então, sendo assim, o governo pode gastar o que quiser, o valor que quiser, e muito dinheiro vão gastar muito dinheiro público para poder tentar contornar a verdade. Isso vai ser impossível, eles não vão conseguir controlar, porque a verdade contra a verdade nada será capaz de impor, e podem gastar muito, como o próprio Serrão falou do programa do Uchoa, né, com câmera, equipamento e por aí vai. Aí vem o Nicolas com um celular, faz um vídeo expondo a verdade e vai derrotar o governo. Esse é o fim. Na verdade, o governo tinha que parar de gastar dinheiro público com publicidade digital e começar a falar a verdade. Só que isso para o PT é simplesmente impossível, né? Pois é, eu queria passar a palavra para uma pessoa que é muito próxima do Nicolas, né, que é o nosso vereador Pablo Almeida, porque justamente o Darcio estava citando o caso do Nicolas, o vídeo feito de chinelo havaianas, camiseta preta, sem roteiro, feito por grandes nomes, né, da dramaturgia da Globo, e chegou a 320, se não me engano, milhões de visualizações. E um vídeo de resposta, né, sobre o mesmo assunto feito pelo ex-senador, deputado, ex-prefeito, com uma longa carreira política, ex-cara pintada, Lindenberg Farias, não chegou aos vexaminosos
700, 800 mil visualizações. Então, mesmo investindo milhões de reais na Globo, né, 300 milhões da Secom, esse resultado não chega por quê? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão do quê? De espontaneidade, da mensagem, da personalidade da pessoa que fala. O que muda, na sua opinião? Estou muito claro aqui sobre essa questão. A questão do governo é a falta de credibilidade. Credibilidade no que falam, credibilidade no que dizem, credibilidade nas propostas. O presidente do país hoje, ele não é nem de longe o político mais seguido nas redes sociais. Isso diz muito sobre ele. A pessoa, a figura da presidência ali, a figura do presidente, que é a pessoa que deveria ser a representatividade, pelo menos na maior parte da população, isso não é encontrado nas redes sociais. O cara que ganhou nas urnas, ele não tem povo nas ruas e principalmente não tem seguidor nas redes sociais. É claro que tem uma gama de pessoas que o seguem ali, mas a maioria ele está buscando algum tipo de informação. Tem muito jornalista, tem muitas pessoas, até mesmo da direita, para ver sobre as pataquadas que esse governo vai fazer, mas o engajamento simplesmente ridículo. E, mais uma vez, a credibilidade extremamente abaixo de zero. E vem aí o Nicolas, um deputado mineiro de primeiro mandato, assim como eu disse no último programa, de 28 anos, com chinelo havaianas, e destruiu completamente toda a comunicação do Planalto. Inclusive, isso aconteceu no dia da troca de secretaria, de secretariado, né, ali da Secom. E agora o Lula, mais uma vez, ele, em um ato desesperado, por conta de toda essa polêmica da questão do Pix, eles devem gastar mais 50 milhões de reais do nosso dinheiro, do seu dinheiro contribuinte, do seu dinheiro pagador de impostos, para reforçar a confiança no Pix. Eles fazem uma questão completamente errada, eles fazem uma canalice com a população, são desmentidos, forçados a deixar essa medida e agora vão gastar simplesmente 50 milhões de reais dessa mesma população. A conta não fecha, simplesmente não fecha. E é por isso que... Carlos, após essa notícia do TCU em relação ao programa Pé de Meia, por exemplo, que deve ser levado em consideração, na minha opinião, esse governo já deu. Nós já temos o argumento jurídico para que a gente possa voltar para as ruas, para que a gente possa, mais uma vez, retomar o nosso país e para que a gente possa, mais uma vez, lutar contra tudo aquilo que tem destruído a nossa nação. Então, eu vejo de uma maneira significativa a questão das redes sociais, mas também não descarto, assim como foi na minha campanha. Eu trabalhei ativamente nas redes sociais, mas também fiz questão de estar na rua com as pessoas, com a população, para que as pessoas pudessem me ver. Hoje, o presidente do país não tem essa condição de sair nas ruas, que dirá fazer uma postagem, e como eles já não aguentam, hoje mesmo a gente já teve uma novidade aí em relação aos alimentos, né? Hoje ou ontem, eu não estou me recordando, é muita coisa aqui, mas eles queriam passar os alimentos vencidos e justamente por conta das pressões, da pressão das redes sociais, eles depois de 3, 4 horas aí já jogaram isso por terra. Demonstra a força das redes sociais, mas também demonstra que esse governo ele não tem nenhum tipo de compromisso com a verdade e, por mim, já está na hora da gente voltar para as ruas e falar, de fato, o que está acontecendo no nosso país, não só aqui para as pessoas que estão aqui, que já estão identificando, até os petistas já estão abrindo mão dessa visão ideológica, porque na hora que você chega no supermercado para fazer uma compra, não tem ideologia, tem dinheiro. E o que está faltando, de fato, no bolso do povo é dinheiro para comprar, é você ter aquele sentimento, mais uma vez, de olhar e falar, poxa, não está fechando a conta, não bate a conta. E esse governo não tem nas redes sociais, também não tem as pessoas na rua, e com toda certeza essa movimentação ela já deve começar a acontecer para a gente voltar nas ruas e, de fato, tomar o nosso país mais uma vez. Adriles, você que é um comunicador também, você está dando uma olhada aqui, porque é verdade que o vídeo do Nicolas chegou a superar os 320 milhões de visualizações só no Instagram, mas um vídeo postado alguns dias depois pela deputada federal Erika Hilton, que também foi vereadora em São Paulo, chegou a 104 milhões de visualizações. Será que, no caso da Erika Hilton, temos uma personalidade à altura para fazer frente a essa força de comunicação da direita? Não, veja bem, eu como comunicador, você como comunicador, todos aqui comunicadores, sabemos que uma coisa é comunicar bem, outra coisa é mentir.
O vídeo do Nicolas, que falou coisas que eu falei, e inúmeros outros jornalistas falaram, que o Pix não ia ser taxado, mas eles iam monitorar as movimentações financeiras dos mais pobres e o fisco ia enfiar a unha nos mais pobres, é uma manifestação da verdade, que todo mundo soube que é verdade. Ele comunicou bem, de maneira brilhante, uma verdade. Quando essa jornalista da Globo News, isso é muito capcioso, diz que tem que ter uma revolução na comunicação do governo e que o publicitário do governo tem que fazer uma manobra, por que ela não diz que o governo tem que mudar a sua ação efetiva? Porque o pobre brasileiro está ficando mais pobre, os alimentos estão ficando mais caros, o governo agora quer oferecer até alimento podre para baratear o alimento, entendeu? O governo gasta mais do que arrecada. O Lula não tem gente na rua, por quê? Porque foi um fenômeno de comunicação de rejeição ao Bolsonaro, a sua eleição, promovida pela Rede Globo, pela própria Justiça Eleitoral. O Lula não tem mais popularidade, ele é antítese de alguém, entendeu? Além de ser antítese de alguém, ou seja, uma falha de comunicação, de empatia com o público, ele não tem nenhuma ação. O Serrão disse que ele não tinha plano de governo. Eu até discordo um pouco. Ele tinha plano de governo, ele falou que ia dobrar os ministérios, ele falou que ia se vingar da Lava Jato e do Sérgio Moro, de todo mundo que colocou ele na cadeia, e é o que ele está fazendo. Ele está levando o país para a ruína, em método, em ação, em promessa, em programa de governo, entendeu? É um governo que quer exatamente colocar mais dinheiro do bolso do mais pobre, quando falava lá que queria taxar os mais bilionários, entendeu? Mentira! É um governo que não existe possibilidade de uma comunicação efetiva que seja razoável, que traduza um governo ruim, a não ser que você seja um governo Goebbels, governo nazista lá, como diz o Goebbels, uma mentira propalada 1000 vezes torna-se uma verdade. Só que aqui no Brasil ainda tem um esboço de reação, entendeu? E esse esboço de reação chama-se verdade. A verdade está hoje com os conservadores, com os liberais, com as pessoas que estão à direita do poder. Entendeu? Como o Darcio bem disse também, o sistema de comunicação do governo não é só o sistema de comunicação do governo. É um tentáculo. A Mindate domina não só páginas políticas, mas páginas de fofoca, de influenciadores, de sexo, de fofoca, de comportamento, de tudo. E tudo isso tem um teor político. Ou seja, você tem um maquinário há décadas nas mãos do PT e da esquerda que é gigantesco. Eles não conseguem se comunicar bem porque eles mentem a respeito da realidade. A realidade nua e crua diante do nariz é que o país está indo pra porra, está indo pra porcaria, está indo pro fracasso. Não tem jeito de mentir quando o sujeito vai lá no supermercado e o produto está 3 vezes o valor. Não tem jeito de mentir quando o sujeito perde o emprego. Então, quando você diz a verdade pro povo, é lógico que o povo vai acreditar na verdade. Não é método de comunicação, é método de ação fracassada do governo. Isso não tem comunicação que resolva. Nem a Andréa Sadi, que quer fazer assessoria de imprensa pro governo. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.